Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 106. Olha que pergunta maravilhosa. Questão 533, né? Kardec pergunta assim, ó. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhes pedem que assim aconteça? Isso é muito relativo. Você entendeu? Por que é muito relativo? Porque o processo encontra-se na prova e na expiação. Agora, como aqui os bons espíritos respondem, nós temos que procurar esmiuçar isso, porque se as pessoas se levarem pelo que aqui se encontra, todo mundo vão optar pela jogatina. Mas isso aqui é relativo. Isso aqui é muito complexo. Isso aqui é um teste. Você entendeu? Porque observe para você ver. Então, Allan Kardec, ele está perguntando se pode os espíritos fazer que obtenha riqueza os que lhes pedem que assim aconteça. Então vamos supor, você está passando por uma pindaíba danada, porque comigo aqui os termos é assim, tem, né, uns outros descompensados que usam outros termos mais assim, educado, comigo não. Então, você está passando por uma pindaíba danada. Ora, você fica sabendo que tem alguns jogos por aí que tá lá na casa dos 100 milhões, né? Ei, mas dá uma coceira na mão, uma coceira no corpo. E o pior é que você pensa assim, é aquela barganha, sabe? Você acha que agindo desse jeito você vai comprar a espiritualidade. Você ainda pensa assim: oh meu Deus, me ajuda eu ganhar. Se eu ganhar, eu prometo para o Senhor que 90% eu dou aos necessitados. Ora, eu te pergunto uma coisa. Você tinha que dar a 100%. Não é 90% não. A começar que você não deveria nem jogar. Mas já que você jogou, se você ganhar, você tinha que dar 100%. Por quê? Porque aquele dinheiro não é teu. Então vamos supor, se você gastou 5 reais, tira os 5 reais e dá os outros 100 milhões para as pessoas, obra de caridade. Porque aquilo lá não é teu. E outra, aquilo lá não está na programação reencarnatória tua. Vamos aqui à resposta. Olha só para você ver. Algumas vezes, vou perguntar de novo, vou na pergunta primeiro. Pode os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhes pedem que assim aconteça? Né? Algumas vezes, como prova. Quase sempre, porém, recusam, como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado.
os bons espíritos quase sempre, eles não atendem. Ou, na verdade, os bons espíritos eles não atendem esses pedidos. Mas aqui está de uma forma, algumas vezes. Só que o processo é relativo. Por quê? Depois vem como prova. Agora, por que algumas vezes, como prova, quase sempre, porém recusam? Você não acha que nós temos que analisar isso, não? Uma vez que o que nós possuímos na atual existência é nada mais que aquilo que nós, em existências passadas, fizemos por merecer nesta. Nós temos exclusivamente o que nós merecemos, nem mais e nem menos. E quase sempre, aqueles que optam pela jogatina e que ganham, eles de alguma forma, eles se tornam responsáveis por tudo aquilo que a partir daquele momento em diante vier lhe acontecer, tanto com ele quanto com aqueles seus dependentes. Então, olha só para você ver. É uma pergunta que nós vamos para frente, nós vamos para trás. Kardec novamente pergunta assim, ó: são os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? A resposta também aqui, ela é relativa. Uns e outros. Só que nós não podemos nos esquecer que eu não sei se você parou para observar neste uns e outros existe um ponto final e não uma vírgula. Uns e outros. Agora aqui, uns e outros são esses. Os espíritos não afirmaram a Kardec que são os espíritos, que são os bons espíritos. Eles não afirmaram, porque eles apenas acrescentaram uns e outros, ponto final. Depende da intenção, ponto final. As mais das vezes, vírgula. Entretanto, vírgula, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal. Tá vendo só? Por isso que no princípio das questões nós temos que tomar cuidado. Ó, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem.
vírgula, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Tá vendo só? Eita, gente, o negócio aqui não vai passando gato por lebre. Aqui comigo não passa gato por lebre, não. Olha, vamos voltar novamente. Nós vamos bater em cima dessa questão. Porque se nós não batermos em cima dessa questão, muitas pessoas vão... Se muitas pessoas já jogam, se nós não separarmos o joio do trigo nesta questão aqui, aí que o povo vai jogar mesmo. Porque muitas pessoas vão pensar que os bons espíritos, os guias espirituais, os anjos protetores, auxiliam a jogatina. Nós temos que entender que existe uma programação na reencarnação. Você entendeu? Existe uma programação. Que essa programação é um processo natural na evolução do ser. Está escrito lá na programação assim, por exemplo, ó. Está escrito lá. Eu vou dizer dessa forma para você entender. Está escrito lá que você vai nascer numa família X e que quando você completar 30 anos de idade, o teu pai vai desencarnar, você vai herdar os bens materiais dele e você vai triplicar os bens materiais. Isso está concedido. Não deixa de ser uma prova e não deixa de ser uma expiação. Não deixa de ser um teste também. Mas está tudo de acordo com a programação reencarnatória. Você pode nascer pobre financeiramente. Você entendeu? Mas aqui fala-se tanto da pobreza física quanto da pobreza física, quanto da pobreza espiritual. Só que as pessoas não percebem. Que aqui está falando da pobreza espiritual. Está falando da riqueza espiritual, não está falando só da riqueza material também, não. Você nasce financeiramente pobre. Você batalha, luta. Só que lá está, na tua programação reencarnatória, está escrito que em dado momento você vai encontrar uma pedra de diamante, você vai encontrar ouro, você vai virar um garimpeiro. Então, um dia muito cansado, você pede a Deus: oh meu Deus, me fortaleça para que eu encontre uma pedra de diamante. Você entendeu? Me fortaleça para que eu encontre ouro, porque eu já vi dizer que tem ouro nessa região. Tudo bem. Está na tua programação reencarnatória. Você encontrar aquela pedra de diamante, aquele ouro. Agora, aquele que não tem programação nenhuma, não adianta ele ficar jogando. Não adianta ele ficar pedindo. Porque se ele pede, lhe será concedido. Mas não por espíritos evoluídos, e sim por espíritos primitivos, que quer ver a queda do indivíduo. Porque o indivíduo sem disciplina, ele põe tudo a perder em questão de dias. E ainda procura satisfazer os desejos da matéria. Olha só.
Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhes pedem que assim aconteça? Resposta: algumas vezes, vírgula. Algumas vezes. Ele não disse sim. Como prova, quase sempre, porém, recusam, quase sempre, como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado. Kardec torna a perguntar de novo. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Né? Concedem esses desejos às pessoas, como a lâmpada mágica, né? Que é mitologia, varinha de coldão, joga nesses jogos aí, a pessoa acerta. Será que a pessoa, quando joga e acerta, ele acerta ou ele erra? Quando a pessoa joga e acerta, ele não acerta, ele erra. Porque aquilo não está na programação reencarnatória dele. Uns e outros. Ponto final. Quando vem lá o ponto final, o que significa? Encerra-se o assunto. Depende da intenção do indivíduo. Ponto final. As mais das vezes, interrogação, vírgula. Entretanto, vírgula, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem em você. Eles querem te destruir. É um meio que eles encontram para poder fazer você se perder, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Facilitando os gozos que a riqueza lhe proporciona. Gente, como se diz o ditado, jogo não é de Deus. Não está na programação reencarnatória de ninguém jogar e acertar. Quando acerta, ele não acerta, ele erra. Porque aquilo ali não lhe traz benefício algum, a não ser só prejuízo para a sua evolução. Por quê? Porque quando você acerta e que você recebe aquela bolada não é tua. E se você doa aquela bolada, você ali não faz mais que o seu dever. Porque o dinheiro não é teu. Agora, não pense que você ganhando 100 milhões, você doa os 100 milhões. E que na contabilidade divina você vai, chegar no plano espiritual bem, que não, viu? Porque jogatina não se contabiliza na obra divina. Por isso que é de extrema importância a pessoa batalhar e conquistar através do teu suor. Eu uma vez vou contar uma historinha para vocês. Uma vez, eu tinha uns 22 anos, mais ou menos, 20 e poucos anos. E eu tive um sonho, muitas pessoas dormem, né, para sonhar, mas eu não, eu tive um sonho.
e passava próximo à igreja matriz de São Sebastião do Paraíso. Passava todo dia. E era uma quinta-feira. Passava um senhor que perguntando quem quer jogar no bicho, quem quer jogar no bicho. E eu, peraí. Fui lá, gente. Faz um terno pra mim, 3 bichos, né? Pá, um dinheiro lá. Isso foi na quinta-feira. Isso na sexta-feira, ele veio com um pacote de dinheiro desse tamanho assim. Isso é um teste. É o que está escrito aqui, para nos testar. Você entendeu? Ele veio com um pacote de dinheiro desse tamanho assim e me falou assim: ei, hoje tem até churrasco pelo visto. Ganhou, é? Sortudo. A hora que eu acabei de pegar aquele pacote de dinheiro, que eu contei aquelas notaiadas, falei, gente do céu, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Eu tinha jogado um dinheiro bom. Aparece o meu mentor espiritual, Jesus amado. A hora que ele apareceu, as minhas tripas, elas parece que deu um nó lá dentro. E já vem encrenca. E eu virando o rosto, né, para lá, para cá, para que disfarçasse e ele não me visse. Né? Eu pus esse dinheiro no bolso, meio assim disfarçadamente. Aí ele chegou assim na minha frente e falou para mim assim: meu filho, me acompanha. Falei, meu Deus do céu, será que mentor espiritual agora chupa sorvete, toma sorvete? Será que ele vai me convidar, tá me convidando para ir até a sorveteria pagar um sorvete para ele? Pensei mesmo. E eu acompanhei. Atravessamos a rua e em frente o cartório de registro de imóveis ficava uma senhorinha pedindo esmola. E ele pegou e falou para mim assim: meu filho, o dinheiro que você acabou de receber, dê de presente para nossa irmã. Ai, meu Deus do céu. Foi uma prova mesmo. Por isso que está aqui, provas. Foi um teste. Você entendeu? E eu pensei, Jesus amado. Na hora eu pensei em abjurar. Falei, não, que isso? Pensei mesmo. Falei, não, que isso? Porque olha, eu gastaria mais ou menos uns 6 meses para ganhar aquele dinheiro ali. Tendo de serviço, gastaria uns 6 meses. Mas aí, a hora que eu cheguei próximo, a senhorinha falou assim: meu filho, você não tem um dinheirinho para me dar, não? Eu peguei aquele pacotão, gente, e pus na mão dela. Essa mulher, eu acho que ela pensou em desmaiar e foi para frente, foi para trás e ela abria aquelas notas assim. Meu filho, mas não está errado isso aqui não, que só quero uma notinha dessa. Não é tudo isso aqui não, meu filho. Eu falei, não, mas é melhor que a senhora fica com isso aí, porque senão eu vou ter problema com o plano espiritual. E falei alto. Com quem? Falei, não, deixa para lá. É da senhora, presente. E, segundo depois eu fiquei sabendo, esse dinheiro deu para essa senhora reformar a casa dela, que era uma casinha muito pobrezinha, deu para reformar a casa inteirinha. Para você ver o tanto de dinheiro que era. E isso era uma sexta-feira. E nós recebíamos todo dia, toda sexta-feira nós recebíamos. E justamente naquele dia, o padre foi viajar e esqueceu de assinar os cheques. E o patrão, 5:30 da tarde, chegou e nos disse: olha, o padre foi viajar, ficou
um substituto em lugar dele, mas o substituto não pode assinar o cheque, porque é ele o responsável. E ele só vai voltar semana que vem. Jesus amado. De forma que nós vamos ficar sem dinheiro, sem receber essa semana. Gente, na minha casa, as latinhas se balançassem assim, blim, 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 tá tudo vazia. Sábado comendo fubá. Domingo comendo sopa de fubá. Segunda sopa de fubá. Porque naquela época não tinha esse conforto que tem de hoje em dia, não. E as pessoas hoje em dia ainda reclamam. E eu era feliz e eu não sabia. Então, olha só para você ver como são as coisas. É uma prova ou não é? É um teste ou não é? Por isso nós temos que aprender nessa pergunta aqui a separar o joio do trigo. Porque se nós formos pelo lado que aqui se encontra, a gente se afunda. Aí você me diz assim, mas então a pergunta e a resposta está errada. Não, está tudo certo. É que foi colocado de uma forma para nós separar o joio do trigo. Vamos para o próximo vídeo.